Muito bem, estamos ao vivo. Você que está por aqui, seja muito bem-vindo ao Relivrando. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que entende tudo de cultura grega antiga e ela vai nos falar sobre livros para nos iniciar nessa arte tão maravilhosa que é o teatro grego. É a professora Vanessa Almeida. Gente, vocês certamente conhecem, ela tem uma página no Instagram maravilhosa, ela tem cursos maravilhosos, então nós vamos conversar a respeito. Então, quem nunca leu nada sobre teatro grego, certamente vai adorar, tá? A ideia é exatamente essa. Vocês às vezes me perguntam, como eu começo a ler tal tema, como eu começo a ler tal outro tema. Então, aos poucos, eu vou trazendo aqui para vocês especialistas que são realmente especialistas nos temas sobre os quais a gente conversa aqui, tá bom? Então, eu vou colocar a Vanessa aqui na nossa conversa. Oi, Vanessa. Você está sem som. Olá. Tudo bem, querida? Tudo bem, Cris? Um prazer estar aqui Nossa, conversando. estou super feliz de você estar aqui. Bom, querida, eu estava explicando que, assim, este já é o segundo vídeo que eu faço ao vivo, e a ideia é exatamente trazer pessoas para introduzir as leituras, os temas, coisas que as pessoas me perguntam, falam, Cris, como é que eu começo a ler sobre o teatro grego? Como eu começo a ler sobre o Islã, que foi o primeiro que a gente fez? Então, nada melhor do que as pessoas que estudam esses temas para falar sobre os temas, né? Então, essa é a ideia de trazer você aqui. Você introduzir leituras e tudo que você achar que ajuda o leitor a compreender um pouco desse mundo maravilhoso, né, que é o teatro grego. Mas primeiro eu quero que você explique, se é que as pessoas já estão cansadas de saber quem você é, o que você faz, um pouquinho sobre os seus cursos. Bom, então, eu me chamo Vanessa Almeida, né? Já fui aqui apresentada pela Cris, eu sou professora de língua latina e literatura do Instituto Federal do Ceará e iniciei, assim, no mundo clássico, me formei em letras, né? Letras português e inglês na Universidade Federal do Ceará, mas eu iniciei nesse mundo grego, né? Bem no comecinho da minha graduação, e eu me dediquei muito mais a estudar essas matérias, muito mais do que as próprias disciplinas mesmo, assim, da minha graduação, e fui cada vez mais adentrando nesse mundo, estudando as obras, até que eu percebi que eu já tinha decidido que era isso que eu queria da minha vida. Então, comecei a estudar de forma sistemática, todas as obras, livros, bibliografia teórica, e aos poucos fui entrando nesse mundo, né? De modo que toda a minha carreira acadêmica é voltada para a pesquisa, para a difusão, para o ensino das línguas clássicas, da literatura clássica, né? Então, eu sou uma professora apaixonada pelo que faço, pelo que estudo, né? E no sentido assim dessa difusão, né, dessa divulgação, o que eu tenho feito de forma com mais afinco, né, é o trabalho no Instagram, que acho que muitos conhecem, né, do Literatura Grega Todo Dia. Lá eu vou demonstrando que essa leitura não deve ser encarada como se fosse um bicho de sete cabeças ou um monstro mitológico, né? Mas que ela merece que as pessoas olhem para ela com a atenção e com certa avidez, né, de conhecê-la. Né? A literatura grega, que é mais assim, eu tenho mais ênfase na literatura grega, ela deve ser
lida e apreciada e conhecida por todos, né? Todos que têm um interesse real de leitura precisam entrar em contato com essa literatura, né? Então eu sou essa pessoa, né? Essa professora que trabalha para difundir a literatura grega no Brasil e chegando até fora do Brasil, né? Já que nós estamos falando aqui com a Cris, que está nos Estados Unidos, né? Então é um trabalho realmente de difusão, né? E eu acho que, modéstia à parte, eu tenho atingido os meus objetivos, né? De conseguir ganhar esses leitores para esses autores clássicos, né? O Homero, os tragediógrafos, os comediógrafos, né? No caso, o comediógrafo Aristófanes. Enfim, é isso. Olha, eu posso dar o meu depoimento pessoal, Vanessa. Quando eu conheci você e a gente teve essa ideia, né, no nosso grupo de mitologia, de introdução à mitologia, de falar sobre o teatro grego e de ler todas as peças que foi o que nós fizemos, né, durante um ano, eu só tinha lido a trilogia do Édipo. Eu nunca tinha lido nada sobre o teatro grego. Olha, eu nem sei dizer porquê, nunca tive vontade. Só que, gente, quando a gente conhece a Vanessa, o mundo se abre assim, se abre. Você entende a importância, a profundidade da literatura grega, né? Então, para mim, foi um mundo assim completamente novo, Vanessa, completamente novo. Mudou a minha visão em relação ao resto da literatura que veio todo depois, né? Então, para mim, foi assim fenomenal. Só que eu tive essa orientação, né? Então, como que são os seus cursos? Bom, esses cursos na internet, né, Cris? Eu também não tinha pretensão de trabalhar assim com cursos na internet quando eu comecei a alimentar aquela página no Instagram, né? Eu fui muito mais movida por pedidos. Assim, não eram pedidos tão recorrentes no começo, mas de vez em quando alguém falava, sugeria de eu montar um curso, alguma coisa assim, e isso foi me animando, né, um pouco. E aí, no início de 2023, foi 2023, né, o curso de mitologia, acho que foi. 2023, no início, eu estava com um material já separado, que eu já costumava. Eu tenho muita coisa guardada assim, de textos que eu sempre anotava, anotações que eu tenho de leituras, etc. E eu vou sempre reaproveitando esses textos, seja em postagens, em artigos, né? Coisas assim eu vou pegando. Então eu tinha uns esboços de anotações sobre mitologia. Aproveitei muita coisa para montar o curso, né? E montei um curso de fundamentos de mitologia. Por que foi mais para esse lado, né? Dos fundamentos. Porque eu imaginei, e pela experiência que eu tenho com o Instagram, que um curso que fosse assim para apresentar as histórias e mostrar ali alguma relação com a própria literatura, precisava de um alicerce antes, porque um curso de mitologia não é para você contar a história, né? As histórias as pessoas podem pegar os livros e ler, né? Você precisa ter a base para poder entender por que aquela história, que às vezes pode até parecer boba, mas por que ela é importante dentro daquela cultura e como é que ela forma, como é que ela sedimenta todo um pensamento ocidental. Porque, claro, nós não estamos falando das histórias isoladas, nós estamos falando de um conjunto de histórias, que é a mitologia, é esse conjunto de histórias que tem uma tradição milenar, que começou há muito tempo. A gente tem muito só a ideia da Grécia clássica, né? Século V, IV a.C. Mas não, essa tradição ela é muito anterior ao Homero, inclusive. Então, como é que a mitologia
forma esse pensamento coletivo, como é que ela é a base desse pensamento coletivo grego. Então, por isso que eu fui nos fundamentos. E aí a gente viu bem certinho as relações que a mitologia tem com os outros campos do conhecimento. E aí eu ofereci esse curso, você fez, né, também, e foi um curso de 10 aulas, e nessas 10 aulas nós fomos vendo como que são construídas essas relações, né? E como é que nós podemos compreender a mitologia como esse pilar da civilização ocidental, né? Então, o curso ele foi voltado nisso. E aí, como é que ele funciona? Funcionou ao vivo, né? Nós nos encontrávamos pelo Google Meet. As aulas eram bem extensas, bem longas, não tinha nem intervalo, né? Todo mundo empolgado, inclusive eu. E aí eu ia apresentando, eu uso alguns recursos visuais, e isso me ajuda até mesmo no sentido da metodologia que eu uso, né? Me ajuda a organizar o que eu quero apresentar, porque eu sou uma pessoa muito falastrona, eu divago muito, eu tenho muita coisa para dizer, então se eu não tiver aquilo ali ordenado, eu vou falar infinitamente, né? Então, e os recursos visuais, eles ajudam também no aprendizado, né? É muito raro uma pessoa que consegue reter facilmente informações sem estar visualizando alguma coisa, alguma imagem, algum texto, alguma palavra-chave, né? Então, eles são também recursos pedagógicos. Então, o curso funcionava assim: tinha esses recursos visuais, colocava na lateral da tela, eu ia explanando os pontos, os tópicos, e ao final tínhamos uma sessão de perguntas, comentários, discussões, impressões, etc., né? Esse modelo funcionou bastante no curso de Fundamentos de Mitologia, e eu reproduzi esse mesmo modelo no curso de teatro grego, né? O curso durou 1 ano, né? Ele foi mais extenso, não foram apenas 10 aulas, durou 1 ano, mais do que 1 ano, na verdade. Nós começamos em setembro de 2023 e fomos até novembro, né? Não foi? Último final de semana de outubro, né? E aí foram mais de 50 aulas. Eu ainda não contabilizei quantas aulas, porque a gente conta também com as aulas dos professores convidados, né? Mas foram mais de 50 aulas, com esse mesmo funcionamento, as aulas ao vivo, né? Com os recursos visuais, citações teóricas de autores que fundamentaram a aula, é uma outra coisa também que eu dou muita importância, de buscar fundamentar a aula, de não ser apenas uma ideia minha particular, uma interpretação só minha particular, mas que seja baseada em teóricos que estudaram antes e que são referências nos estudos clássicos, né? Então, sempre tinha espaço para isso, citava autores para fundamentar o que eu dizia, apresentava os pontos principais das obras, tinha um momento para revistar todos os episódios, né? Era a parte mais longa da aula, e na segunda parte nós tínhamos discussões interpretativas, né? Os momentos assim mais hermenêuticos, em que eu levantava questões que pareciam estar escondidas para os alunos, e que é a função realmente do professor, né? Revelar o que está escondido ali nas entrelinhas, para que os alunos que estão com o propósito de estudar aquilo de forma mais profunda, porque não eram apenas leituras, eram aulas, então eu precisava oferecer muito mais do que uma leitura individual oferece, né? E aí eu mostrava esses pontos interpretativos, né? E a gente ia muito a fundo na interpretação. Eu não considero que o curso de teatro grego foi um curso básico, né? Ele começou com uma introdução básica, foram 5 aulas, né, de introdução para falar das origens do teatro, e depois nós tivemos mais 4 aulas sobre a poética de Aristóteles, que é o grande tratado, digamos assim, sobre o teatro, especificamente a tragédia, né? E aí nós fomos também trabalhando um pouco do que Aristóteles escreveu
sobre a tragédia. E ainda antes, foi assim eu lembro que vocês ficavam muito ansiosos, né, Cris, para quando que ia chegar o dia de pegar essas peças e estudar de verdade, né? E ainda teve um módulo a mais que foi para falar um pouco da vida desses tragediógrafos. A gente sabe pouquíssima coisa sobre eles. E falar um pouco dos gêneros teatrais, que realmente é pouco estudado, e não apenas de forma geral, mas nas próprias. No próprio meio, né? A gente estuda pouco o gênero textual, e especialmente os gêneros teatrais. Como o nosso curso era de teatro grego, ficamos com os dois gêneros principais, a tragédia e a comédia. E aí teve também uma aulinha especial sobre a comédia nova, que apesar de não ser um gênero diferente, mas tem uma mensagem, um estilo diferente, né? E se fosse um curso mais amplo sobre teatro, nós veríamos outros gêneros, como o alto, a farsa, etc. Né? Então era assim, né? O modelo é muito simples, é expositivo, mas as discussões, as interpretações são realmente profundas, né? Mas não quero assustar, com a palavra profunda, não quero assustar ninguém, né? Não. Imaginar que é uma coisa difícil, não é. Não, eu até queria dizer o seguinte, né? O que eu mais gostei, né, Vanessa, que assim, não fica uma coisa solta. Então, por exemplo, quando a gente estudou mitologia, não foi a mitologia pela mitologia. Não, é a importância dela em todos os segmentos da nossa vida, não é? Então, em termos de cultura, em termos de a própria literatura, eu não me lembro exatamente os tópicos. Tem aí na cabeça mais ou menos os tópicos que a gente estudou? Literatura, história. Isso, história. Educação, né? Paideia. Paideia. Que mais, gente? Tinha outras coisas. Não ficou nada solto, assim, você não ficou lendo as histórias. Até isso. Tinha isso, obviamente, você entrava um pouco nas histórias e descrevia também os personagens, né, os personagens mitológicos, mas isso relacionado com a nossa vida. E você fez a mesma coisa com o teatro. Então, quando você traz uma peça para a gente ler, não fica aqui, olha, eu acho que o Édipo tem a ver com um complexo, porque ele se apaixonou pela mãe, porque isso tudo é achismo, são opiniões, são teorias, e você não fez isso. Você falou, olha, o mito é este, a peça foi feita em cima desse mito, a recepção da peça foi assim, e o escritor tinha essa intenção dentro do que se sabe, se estuda, isso se perdeu, né? Então, assim, ficou tudo muito localizado, muito concreto. E como eu sou uma pessoa muito pé no chão, né? Então, assim, para mim isso foi fenomenal. Eu acho que foi uma das melhores coisas. Então, dá para entender cada uma das peças, dá para entender a evolução, dá entender os porquês, que aquelas coisas, às vezes, você lê sem prestar atenção, você acha absurdas, e na verdade não são, elas têm o seu porquê. Então, tudo isso ficou super explicado. Que eu acho que se eu tivesse lido sozinha, certamente 90% do que a gente aprendeu ali, com você ensinando, teria me passado batido. Isso, porque nem as referências, elas não estão realmente todas tão acessíveis assim, porque apesar de ser uma literatura muito próxima de nós, no sentido das mensagens, da imagem que os poetas vão veicular, né? Nós conseguimos compreender facilmente os comportamentos, porque faz parte de nós também aquilo, né? É o Ocidente ali, né? O nascimento do Ocidente, mas algumas referências, porque é uma cultura antiga, né? Elas escapam realmente quando você vai ler. E eu imagino também, Cris, que o gênero teatral ele promove uma experiência de leitura muito diferente, né? Não é como você pegar um romance ou um poema, que é o que é mais acessível para as pessoas. As pessoas gostam muito de romance, gostam muito.
menos de poemas, mas gostam mais, talvez, do que o teatro. Então, às vezes, os alunos têm essa dificuldade, né? Eles não conseguem, por exemplo, ficarem ali mais absortos com o teatro. Eles têm muita dificuldade de formular imagens, né? Porque o teatro realmente é um texto que é para performance. A imagem é para ser vista e não lida, né? Então, isso também tem uma implicação, né? E aí Vanessa, essas referências nem sempre são recuperadas de fato. E aí você precisa realmente de um guia ou de um professor, né, para poder ir mostrando ali algumas questões ali no meio do caminho. Mas isso não seria também, porque quando essas peças foram escritas e foram encenadas, e acho que a gente conversou um pouco sobre isso durante o curso, né? Todo aquele conhecimento estava sendo vivido, fazia parte do dia a dia dos espectadores, dos escritores, dos espectadores, né, de quem financiava aquilo, fazia parte. Havia uma interação, né? Para nós é tudo muito distante. Então, às vezes, parece até artificial, e eu sei que hoje as pessoas têm a tendência de interpretar esse texto antigo com os olhos do século XXI, e isso fica anacrônico, né? Então, a gente também discute bastante isso, né? A importância de você olhar para esses textos no momento histórico deles, né? Isso, eu acho que para o teatro grego, mais do que para a maioria dos textos que a gente possa ler, porque senão eles ficam sem sentido. A própria mitologia fica sem sentido, porque as pessoas ficam esperando uma lógica que não existe, não é a lógica nossa, né? Exatamente, exatamente. Existe também muito a conexão com o contexto, né? Por exemplo, o teatro grego, boa parte das peças são compostas durante uma das mais longas guerras do mundo antigo, que foi a Guerra do Peloponeso. Então, muito da Guerra do Peloponeso está ali, né? Ficou localizado ali dentro daquelas peças. Então, se você não recupera isso, realmente algumas coisas não vão fazer sentido, principalmente as comédias, né? Você lê um texto de Aristófanes e ele nomeia pessoas, ele fala diretamente de episódios os quais nem sempre a história recuperou, né? Então, você precisa, às vezes, ler Aristófanes para poder saber que aquilo ali teve alguma repercussão naquele período, né? E que aquelas pessoas que eles citam tiveram alguma importância naquela configuração, né? E aí fica com aquela sensação de piada que não pertence a nós, né? E que a gente não consegue rir daquilo porque não nos pertence aquilo, né? Mas quando você se desapega dessa visão mais básica, mais incipiente da coisa, porque a comédia não é só para fazer rir, ela é sim para fazer rir, é o intuito da comédia, mas não é só isso, né? Nós vimos durante o curso em vários momentos que Aristófanes é um grande pedagogo, né? Não é só fazer rir por rir, é rir de uma situação tão absurda que precisa mudar, né? A cidade precisava mudar, tinha que parar com aquilo, né? Tem um tom de denúncia, né? Um tom Muitas de denúncia, vezes. de crítica, de sátira, né? Dá aquela sacudida no povo, né? Então, nós vimos isso. E aí nós aprendemos que, no nosso caso, o riso talvez não seja o principal objetivo da leitura para nós, né? Não é o principal objetivo na leitura de Aristófanes, né? É claro, tem situações que são universalmente engraçadas lá, né? Mas nem tudo vai ser engraçado para nós, como foi para os gregos, quando ele monta aquele tribunal com o ralador de queijo, o pinico lá nas vespas, né? Aquilo. E aí ele vai mostrando
os personagens que estão figurados ali, nós não vamos rir por causa dos personagens, porque nós não sabemos nem como eles se assemelhavam com aquelas coisas, porque não tem fotografia, não tem... Fisicamente, inclusive. Fisicamente, exatamente. Nós não temos como recuperar isso, né? Mas entendemos a crítica que ele está fazendo ali, aquela banalização do sistema judiciário, a ganância dos governantes em relação aos lucros que a guerra trazia, o sofrimento do povo, né? Tudo isso apela para o universal, né? E aí nós fomos entendendo tudo isso, né? Fui mostrando, apesar de que Aristófanes continuou sendo uma persona não grata, né? Toda vez que íamos estudar Aristófanes, ficava extasiado, poucas pessoas participavam. Eu adorei, Vanessa, adorei. Isso. Eu adorei a linguagem. Aliás, né, assim, eu acho que uma das coisas que impede as pessoas de ler o teatro é o medo da linguagem. É o medo daquilo que vai encontrar ali no papel. E realmente é diferente. Mas conforme você vai lendo, aquilo vai ficando muito familiar. O Aristófanes, a gente não tem esse problema. Você lê, parece que você está lendo um texto que foi escrito há pouco tempo, inclusive porque os temas dos quais ele trata são muito, gente, mas muito atuais. É impressionante. E aí, sabe o que eu me lembrei? Para a gente já começar a falar aí dos livros, né, das indicações que você vai dar para a gente. Eu fiz um vídeo até sobre isso, dizendo assim, o que a gente precisa para ler a Odisseia? Será que a gente precisa de muito preparo? Precisa entender a história da Grécia Antiga, todas as guerras, o estilo do Homero, precisa entender da literatura clássica, teatro, para aí, então, pegar o Homero, ou a gente faz o caminho contrário, a gente pega o Homero, e aí as dificuldades, né, as questões vão surgindo. Né? Você precisa saber tudo de mitologia, senão você não vai entender. Será? Será que o caminho não é ao contrário? Então, assim, eu questiono isso no vídeo e conto a minha experiência, né? E aí, por que eu demorei tanto para ler a Odisseia? É o mesmo motivo que eu demorei para ler o teatro grego, gente, não tem motivo, só demorei, né? Então, assim, para quem nunca leu nada de teatro grego, o que você indica? Como é que eu começo? Então, Cris, antes de eu dar as indicações, eu gosto sempre de dizer para as pessoas o seguinte, né? Porque é comum, se tornou comum, antes não era assim. Antes as pessoas não tinham medo de livros, né? Hoje as pessoas têm medo de começar a ler os livros, né? Porque sempre tem que ter uma leitura de apoio, porque se não tiver essa leitura de apoio, você não vai... as pessoas imaginam que não vão ter a devida fruição, o devido entendimento daquela leitura, mas eu costumo usar uma frase, um episódio, na verdade, das Confissões de Santo Agostinho, para estimular as pessoas a irem primeiro para as obras, depois é que elas devem procurar as leituras de apoio. É como você falou, o caminho é inverso, né? Primeiro tem a obra, depois é que você vai procurar essas leituras de apoio. Não gosto muito dessa expressão, mas ela cabe aqui, né? Leitura de apoio. Tem um episódio nas Confissões de Santo Agostinho que ele já está naquela quase certeza da conversão, e ele descreve a visão de um anjo que ele está descansando, se eu não me engano, ele está descansando num jardim, alguma coisa assim, e um anjo aparece com um livro para ele e entrega, né, o livro. E com a seguinte frase, o anjo diz para ele a seguinte frase: toma e lê o livro. E ele pegou o livro e leu. Então é uma coisa simples assim, toma e lê, né? Pega o livro e lê. É só um livro, né? Não é uma arma, não é um veneno, não é nada disso. Nossa, eu falo isso sempre, gente, é só um livro. Isso, se você não entendeu, você não entendeu. Fecha e talvez não seja o seu momento. Talvez não seja o seu momento. Não tem... Quando você pega um livro que é muito denso, você fala assim, nossa, não estou nem com cabeça para isso. Deixa uma outra hora eu pego. Não tem isso. Exato. E acontece com todos nós, até mesmo com leitores mais experientes, né? Eu, por exemplo, né? Eu nunca terminei de ler o Oliver Twist, do
do Charles Dickens. Nunca terminei de ler. Eu já comecei várias e várias vezes, eu nunca consigo terminar esse livro. Mas, assim, não tenho medo do Dickens. Eu sou professora de literatura inglesa, né? Não é que seja medo, é realmente eu não... Algumas obras você realmente não está preparado, né? E não é nem questão da linguagem, não é nada dessas coisas. É algum preparo, alguma coisa que não me deixa ir além, né? E isso não é um problema. Eu não simplesmente não consegui. Um dia vou recomeçar novamente para poder Isso não terminar. faz de você uma pessoa melhor ou pior, né? Não, de forma Ó, alguma. isso me fez lembrar que eu já tentei 2 vezes ler o Ulisses, do James Joyce, e não consigo. Eu simplesmente não consigo. É outra obra que também eu não terminei, né? Então é isso. Algumas obras realmente você lê com mais avidez, você consegue terminar muito mais rápido do que o que você imagina. Outras, elas realmente são mais lentas, você precisa de preparo mesmo, né? Mas sobre o teatro, né? Vamos começar aqui, né? Com as indicações. A partir do que eu falei, né, sobre as obras, o que você tem que fazer primeiro? Ir atrás de ler as obras. Não adianta tentar pegar livros introdutórios. É muito difícil, inclusive, mesmo até na questão mesmo do acesso da língua portuguesa, né? Nós temos poucos estudos introdutórios acerca de teatro grego, certo? Tanto de escritores brasileiros, mesmo portugueses, quanto obras traduzidas. Então, o melhor é ir para as obras. Mas eu não sei nada de teatro grego, professora. Leia sem saber mesmo. Você vai descobrir o que é o teatro grego lendo as obras, né? E aí eu fiz aqui uma listinha, Cris. Eu só lamento aqui não poder mostrar os livros na câmera, porque eu, de mudança, ainda não tirei os meus livros das caixas. Mas eu vou falando aqui oralmente, quem estiver assistindo vai anotando, ou depois você pode disponibilizar, né, na legenda do vídeo. Sim, eu faço isso. Eu posso mandar essa listinha para você. Eu sempre digo lá às vezes nas caixinhas de pergunta, nos stories lá do Instagram, quando as pessoas me perguntam por onde começar, né? Eu sempre oriento que se comece pelas obras mais célebres, né? Não adianta dizer assim, não comece pela sua curiosidade. A pessoa que está meio perdido no assunto, ela não sabe nem formular qual é a curiosidade dela, né? Então, vá pelas obras mais famosas, as obras mais célebres. Elas não são famosas à toa, né? Elas se tornaram célebres porque elas são muito importantes. Então, é por essas que você deve ir. Então, eu já indicaria, assim, de cara mesmo, a obra-prima do teatro grego, talvez a maior de todas, né? Que é o Édipo Rei. Ela deve realmente ser a primeira leitura para quem está começando o teatro grego. Apesar do peso que você, quando alguém fala Édipo Rei, você sente aquele peso, né, de uma obra grandiosa, magnânima, é tudo isso mesmo, mas também quando você começa a ler, não é um bicho de 7 cabeças, é perfeitamente compreensível, não tem tantas dificuldades linguísticas, poéticas assim, né? Você vai entender qual é a história de Édipo ali, ele no começo ele vai tem ali a cena que ele está tentando descobrir qual é a causa da peste lá em Tebas, e isso vai desenrolando a história. No final, você termina com aquele espanto. Meu Deus, o que é isso, né? O que é Sófocles e o que é o Édipo, esse personagem tão incrível que moldou os rumos da literatura ocidental, né? Então, Édipo Rei deve ser a primeira obra a ser lida para quem quer realmente começar a ler teatro grego, né? Não é concebível alguém pensar no teatro grego e deixar Édipo Rei para depois. Você tem que entrar por ele. Ele é a porta de entrada, né? E caso você seja uma pessoa muito sistemática, né?
você pode seguir a ordem com Antígona e Édipo em Colono, mas eu friso aqui que, apesar de as pessoas dizerem que isso é a trilogia tebana, né? Não, essas obras elas não são uma trilogia, elas não formam uma trilogia, certo? Por que que não formam uma trilogia? Apesar da história ser encadeada, né? O enredo das peças, eles formam uma sequência, mas a trilogia, pessoal, quando nós falamos de teatro grego, a trilogia são peças que foram encenadas no mesmo festival. Isso eu exploro lá no curso de teatro grego, esse festival que Atenas sediou durante o século V a.C. e parte do século IV ainda também acontecia, que era o Festival das Dionísias Urbanas, era um festival em honra do deus Dioniso. Esse festival durava cerca de 3 ou 4 dias. Num dos dias havia a apresentação dos tragediógrafos, eles levavam as suas peças para encenarem durante o festival. E a regra era apresentar uma tetralogia, na verdade. Era uma trilogia de tragédias e um drama satírico ao final. Essas peças, essas 3 peças trágicas que eram encenadas uma depois da outra, elas são chamadas de trilogia. Foram encenadas no mesmo festival. Nós só temos um exemplar de trilogia que foi encenado no mesmo festival, que é a Oresteia de Ésquilo. Essas 3 peças, elas foram encenadas como sequência no mesmo festival. Não era obrigatório o tragediógrafo apresentar uma sequência, uma história em sequência. Poderia apresentar peças que não tinham relação temática uma com a outra, certo? E aí existe esse equívoco, né, das pessoas acharem que Édipo Rei, Antígona e Édipo em Colono formam uma trilogia. No sentido da sequência, do enredo, sim, mas no sentido mesmo da precisão terminológica, não. Antígona, inclusive, é a mais antiga de todas, né? E Édipo Rei depois, e Édipo em Colono é a última tragédia que Sófocles, pelo menos a última tragédia de Sófocles que nos restou, né? Ele compôs um ano antes de sua morte, 406 a.C. Nossa, perdi aqui o... Congelou a sua imagem. Congelou, meu Deus, eu tô vendo tudo escuro. Mas você tá me ouvindo, Cris? Eu tô vendo essa imagem congelada e ouvindo perfeitamente. Nossa, peraí, deixa eu tentar consertar aqui essa câmera. Enquanto isso, eu vou fazer um... Você tá me ouvindo? Não, acho que... Aí, perdemos a Vanessa. Mas ela vai entrar já. Bom, eu espero que vocês estejam gostando. A Vanessa é uma pessoa, assim, apaixonadíssima pelo que ela faz. E, certamente, infelizmente, tem poucas pessoas assistindo ao vivo, mas eu tenho certeza que, como eu vou deixar este vídeo gravado, vai ficar gravado, e vai ao ar imediatamente no momento que a gente acabar aqui, vocês vão poder assistir, vão poder falar para as outras pessoas para assistirem aqui. E aí, no final, eu tento colocar as indicações que ela fizer embaixo, ou de alguma coisa específica. Aí, na caixa de descrição do vídeo, eu deixo aí as informações, as indicações que ela está fazendo, tá bom? Mas, assim, é uma pena que as pessoas não estejam assistindo ao vivo, porque a Vanessa é uma pessoa... ela voltou. Apaixonadíssima pelo que ela faz, gente. Isso que é uma das coisas que deixa nós, alunos, mais empolgados. Porque, vejam, foram 10 aulas, né, de introdução à mitologia, depois mais um ano de teatro grego. Se vocês assistirem a primeira aula e a última, a intensidade e a empolgação da Vanessa, gente, é a mesma. São as mesmas, a intensidade e a empolgação. A Vanessa não muda nada. Então, para a gente que está assistindo, é fenomenal, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Eu tive que baixar um pouquinho a resolução aqui da câmera, Cris, porque eu acho que é porque eu coloquei na resolução máxima,
a internet não aguentou. Tem problema. Aí eu baixei um pouquinho, vamos ver se dá certo aqui. Mas como eu ia dizendo, né? Eu estava falando da trilogia, né? A gente pode dizer que é uma trilogia, mas sabendo que elas não foram encenadas no mesmo festival e que fazem parte, é uma sequência realmente o enredo, mas que não foram encenadas no mesmo festival. A Antígona dessas três é a mais antiga. Isso, mas se alguém quiser ler as três, porque elas realmente contam a história do Édipo, né? Qual que seria a ordem? Então, a ordem é Édipo Rei, Antígona e Édipo em Colono. Né? É nessa ordem. Eu acho, inclusive, que ler as três, né, nessa ordem é um ótimo início, né? Porque você já vai entrar no domínio de um dos ciclos trágicos porque a gente divide as tragédias em dois ciclos principais, é o ciclo tebano e o ciclo troiano, né? Então, quando você lê essa trilogia do Édipo, que eu vou chamar aqui também de trilogia, mas de forma didática, né? Você já entra no domínio do que é o ciclo tebano, que é justamente as tragédias que vão girar em torno da família de Édipo, dos Labidácidas. Né? E aí, um bom modo também de você sistematizar a leitura é separar pelos ciclos também, né? Se você começa aqui pela trilogia tebana, né, Édipo Rei, Antígona e Édipo em Colono, você pode também dar continuidade com as outras peças que dialogam com esse ciclo. E aí você pode ir para Ésquilo, depois dessas três iniciais, você pode ir para Ésquilo e ler os 7 contra Tebas, né? E logo depois dos 7 contra Tebas, você vai para Eurípides e lê, por exemplo, as Suplicantes e as Fenícias. Com isso, você já As Suplicantes, gente, tem que ler. as Suplicantes de Eurípides, né? De Eurípides. As Suplicantes de Ésquilo, elas não tratam de nada dos tebanos. É outro enredo. Suplicantes de Eurípides e as Fenícias de Eurípides também. Então você já fica ali com uma visão bem panorâmica do que é o ciclo tebano. E aqui você já entrou no teatro, você já está sentado numa das fileiras lá do Teatro de Dioniso, né? Depois você terminar esse bloco dessas 6 peças, né, que eu mencionei aqui, você já tem uma base ótima para ir adiante. E aí eu acho que a partir dessas 5, Cris, aí sim a pessoa já pode caminhar com as próprias pernas, né? E decidir que peças que vêm depois, né? Mas se ainda assim precisar de uma orientação, né? Comece a Oresteia de Ésquilo, porque aí você começa a entrar no ciclo troiano, né? A Oresteia de Ésquilo é a sequência de peças sobre o assassinato de Agamemnon, depois o plano de Electra para se vingar da morte de Agamemnon e depois o julgamento de Orestes por ter matado a mãe. Né? Eu não sou muito adepta desse negócio. Não vou falar porque é spoiler. Não existe spoiler, pessoal, Pelo de amor obras de Deus, com mais de 2.000 anos, né? Mais de 2.000 né? anos de existência, né? Não tem como. Então a Oresteia é isso. A Oresteia ela começa com a peça chamada Agamemnon. Ela vai retratar a volta de Agamemnon de Troia, ele chegando ao palácio de Micenas, trazendo Cassandra e todo os soldados, né, os guerreiros que voltaram com ele. E nessa peça ele é assassinado por Clitemnestra, sua esposa, que guarda muitas mágoas, né, inclusive desde o sacrifício de Ifigênia e outras coisas, junto com seu amante Egisto. Ele é assassinado ali. E na segunda peça dessa trilogia, chamada Coéforas, né, na verdade o título é o coro de mulheres, que são as coéforas, são as portadoras dos vasos de libação. A protagonista é a Electra,
né, que está planejando, ela é rancorosa, uma personagem extremamente rancorosa, porque não consegue lidar com o fato da mãe ter assassinado o pai. Então ela fica ali, essa peça é para mostrar a etapa do plano que ela tem para vingar essa morte, né? E a última peça, né, o Orestes não, a última peça é Agamemnon, Coéforas e Eumênides, né? Nessa última peça das Eumênides é justamente para mostrar o julgamento de Orestes no Areópago de Atenas por ter matado a mãe, porque nas Coéforas ele vem e mata a mãe, né? E aí com isso, você já entra no ciclo troiano. Mas, professor, eu sinto que tem coisas antes do enredo dessa história aqui. Aí é justamente você começa, como a gente diz, em media res. O que é um início, né, de história em media res? É você começar pelo meio para depois recuperar o começo e continuar para o final. Mas isso, professor, é muito confuso. Gente, a Odisseia começa assim, né? A Odisseia não começa do começo. A Odisseia já começa com Odisseu preso na ilha de Calipso, é o último estágio dele para chegar a Ítaca, e nós vamos ficar sabendo o que aconteceu antes, né? Porque ele vai narrar tudo isso quando ele chegar na Ilha dos Feácios, ele vai narrar tudo para o rei Alcino. Aí nós vamos ficar sabendo o que foi que aconteceu com ele antes, mas a história não começa do começo. Né? É o que nós chamamos de narrativa em media res, começa do meio. Aí você lê a trilogia de Ésquilo, né, Oresté, você está começando em media res, porque aí você vai sentir a necessidade de saber por que Clitemnestra quis matar Agamemnon. Aí você vai lá em Eurípides e lê a Ifigênia em Áulide, certo? E nisso você vai construindo a cadeia, né? Porque se você for verificar, algumas peças, apesar de não serem trilogias e nem terem nem relação uma com a outra, apesar disso, elas formam sequências, né? Sequências mitológicas. E você, na sua leitura, você vai sentindo isso. Você vai sentindo que, eu acho que tem aqui uma história antes, talvez está nessa peça aqui, eu vou ler essa peça aqui para eu poder recuperar o que está aqui. E aí você vai construindo. Mas então, vamos lá recapitulando. Começo. O que nós chamamos de trilogia tebana, que na verdade não é trilogia. Édipo Rei, Antígona, Édipo em Colono. Daqui eu parto para o ciclo tebano. Daqui eu posso ler os 7 contra Tebas, de Ésquilo, posso ler as suplicantes de Eurípides e posso ler as fenícias de Eurípides. Ciclo tebano. Para começar o ciclo troiano, a Oresteia de Ésquilo, que é composta por 3 peças, Agamemnon, Coéforas e Eumênides. A partir daqui, eu posso ler Ifigênia em Áulide, posso ler Troianas, de Eurípides, posso ler Écuba, de Eurípides, né? E posso ler, para saber qual é o final lá da Ifigênia, porque já é uma outra ponte, posso ler a Ifigênia entre os Tauros, né? E aqui você já tá dentro do ciclo troiano. Mas, professor, tem mais outras peças no corpus do teatro grego? Sim. Aí, a partir daqui, você já pode caminhar com as suas próprias pernas, né? E vê-la e quais são as outras peças. Depois disso, não é possível que você não tenha curiosidade de saber quais são as outras, e aí você vai sendo guiado pela sua própria curiosidade. Né? Pela curiosidade. Essas peças, elas são bons inícios. Para quem nunca leu nada, né? Começar nessa ordem. Vanessa, tem umas perguntas aqui, por exemplo, a Sônia, eu até já exibi essa pergunta. Cris, de acordo com seu melhor entendimento, indique um livro de apoio para a leitura de teatro grego, tá vendo? É natural, né, Vanessa? Hoje as pessoas pedem isso, o apoio. Uhum. E tudo bem, eu até entendo, né? Mas eu vou dar uma indicação, eu aqui, de um livro que a Vanessa utilizou algumas vezes durante o curso e que eu acho que, se ele não explica tudo, ele introduz, ele mostra para você o que é o teatro, e aí a sua curiosidade vai levar você
a essas coisas todas que a Vanessa está falando, que é esse aqui, ó, o teatro grego do Junito de Souza Brandão. Tá? Você acha que é uma boa indicação? Porque eu ia indicar esse mesmo, Cris, que foi a gente trabalhou bastante esse livro no começo do nosso curso, isso. né? Não E, tinha ó, como a gente trabalhar, né? Ele é bem fininho, uma leitura muito gostosa, Facinho, didática. facinho. Ele ilustra muitas questões com os próprios mitos, né? É um livro Isso. excelente, 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 né? E é de um professor brasileiro também. Ele tem todas Muito as bom. vantagens, né? Ele é fino, ele é Isso, barato, ele é de professor brasileiro, ele é direto, né? isso, E trabalha com os exatamente. mitos. Parece muita coisa para isso aqui, para essa quantidade de folhas, mas ele consegue fazer isso. Então, Ele o teatro consegue. grego do Junito Brandão. Isso. E, Mas veja, deixe para ler isso aí depois. Não vá ler antes, porque tem coisas que tenta ele ler a vai primeira implicar aí. peça, né? Tenta ler a primeira, tenta Isso, ler, começar com o Édipo Rei. Pega o isso. Édipo Rei. E aí depois você fala assim, ai não, realmente eu preciso de alguma coisa. E aí você vem para esse aqui. Porque eu vejo assim, ler esse livro aí vai ser a mesma coisa que você ler o Édipo e não entender nada. Você não vai entender esse livro se você não ler as É porque peças. é ler sobre, né? Não é Isso. ler a É. peça, né? Agora, tem outra pergunta aqui, que antes que eu esqueça, tá aqui, ó. Eu já comecei a montar a minha biblioteca dos clássicos gregos. Adoro. Então, aí eu vou também dizer a minha experiência aqui com a Vanessa. Não é qualquer tradução que vale a pena. Claro que se você não tiver acesso a nada, só tiver acesso àquilo, como por exemplo a da Zar, né, do Édipo Rei, se você só tiver essa, não deixe de ler, leia. Mas se você puder escolher uma boa tradução, melhor do que essa, faz toda a diferença, gente. Eu vi isso durante o curso. É assim, você ler uma vou usar umas palavras bem estranhas aqui, você ler uma pataquada, uma coisa bem assim, né? E ler um drama. Mesma peça, você lê as palavras, a colocação, né? A combinação das palavras, isso faz muita diferença. E nós tivemos muita sorte, gente, porque a Vanessa fala grego, lê grego. Então, ela pode dizer para a gente: olha, essa realmente vale a pena, essa não vale a pena. Eu vejo muito isso, Vanessa, assim, as traduções, as pessoas ficam muito preocupadas com traduções, né? Ah, essa tradução é boa, não é boa. Geralmente isso não faz muita diferença, não vai fazer muita diferença na sua leitura, a não ser que você seja uma pessoa que lê minuciosamente. Mas eu acho que no caso do teatro grego faz diferença bem grande. Faz diferença, Cris, porque o teatro é poesia. Né? Não é à toa que Eurípides, Sófocles e Ésquilo são chamados de a tríade dos poetas trágicos. Né? E a poesia, ela tem uma linguagem especial. Né? A linguagem da literatura, ela é especial de qualquer modo, seja na prosa, seja na poesia. Mas o nome prosa já está dizendo, prosa, né? É uma linguagem trabalhada e tudo, mas que aproxima mais da prosa. O nome já está dizendo. A poesia não. A poesia é algo sublime, é algo elevado, né? E a tragédia é talvez mais elevada ainda, né? É quase que uma linguagem divina, uma linguagem dos deuses. O próprio Aristóteles diz na Poética que quando ele vai definir tragédia, eu dizia, inclusive, isso nas aulas, vocês têm que memorizar aquela professora bem tradicional, para decorar isso aqui. A citação de Aristóteles, quando ele define tragédia. O que é a tragédia? Né? É a imitação de ações por meio de uma linguagem elevada, ornamentada. Então, se o grego, os textos trágicos em gregos, realmente a linguagem é um patamar muito elevado, é difícil, são textos difíceis, não tem.
e não existe assim um propósito do poeta de facilitar aquilo, né? Porque realmente é um ornamento, é arte, é uma linguagem que não é falada no dia a dia, né? E a tradução precisa ter essa consciência, precisa recuperar minimamente essa elevação, né? Essa elevação poética. Quando a tradução vem rebaixar o texto com a falsa alegação de ser acessível, né? Eu digo que não é nem honesto isso com o leitor, né? Porque não é para ser acessível mesmo, gente. O leitor é que tem que correr atrás do poeta, não é o poeta que tem que chegar para o leitor, né? O leitor tem que se colocar no seu lugar. Eu sou leitor, não é o poeta que tem que fazer com que eu compreenda. Eu é que tenho que buscar compreendê-lo. Ele está ali, estático no lugar dele, né? E essas traduções que têm esse propósito, para mim, elas não cumprem o seu papel, né? A tradução, ela precisa traduzir de fato, não é que vá replicar, não tem como replicar no português o metro grego, não tem como replicar no português a sonoridade grega, não tem, nem no português e nem nenhuma outra língua. Mas ela precisa dar ao português o espírito daquele texto, que é difícil, que é quase inapreensível, que é inefável, né? E você tem que sentir esse gosto no português, essa dificuldade, né? Eu costumo dizer que a tradução, ela é assim, você viaja para um país estrangeiro, que quando a gente lê uma obra traduzida, é como viajar para um país estrangeiro. E quando você viaja para esse país estrangeiro, você quer sentir o gosto das coisas de lá, você quer provar da comida de lá, você quer entender os costumes daquele povo. Isso aqui deve chamar a atenção quando você viaja para um país estrangeiro. Não faz sentido nenhum eu sair do Brasil e ir para um país estrangeiro e procurar comer comida brasileira. Não faz sentido isso, né? Então você precisa sentir o gosto do estrangeiro, aquela dificuldade, aquele desafio que o estrangeiro te propõe, né? E aquele desconforto também, né? Porque deve ser, não é que seja aquele desconforto que você não consiga lidar, é aquele desconforto prazeroso, desafiador, né? Que te coloque fora da tua zona, da tua língua, né? Porque não é uma obra brasileira, né? É traduzida para o português, mas o português precisa ser um anfitrião do grego e não tornar o grego português. Não, ele precisa receber o grego e revelar para o leitor brasileiro o espírito daquela obra grega, né? Então, vocês devem buscar realmente as traduções de helenistas, né? Primeira coisa, um helenista, é uma pessoa que estuda, que sabe grego, né? Não é apenas um simpatizante, não é apenas um erudito sem formação, né? Essa pessoa é helenista, né? Essa pessoa, né, na tradução, traduz em verso, ela tem minimamente o domínio, a expressão do que é o poeta e do que é a poesia, né? Então você tem que buscar esse tipo de tradução. Aí tem uma pessoa que perguntou aqui, né, para eu indicar as melhores traduções e edições do teatro grego. Nós estamos muito bem servidos no Brasil de tradutores e de edições, né? Nós trabalhamos largamente. Eu não sei se a Cris quis que eu desse uma pausa, ou se eu posso continuar. Vou esperar ela. Tá sem o som, Cris. Desculpa, é que como você falou que não tem os livros aí, eu fui pegar um exemplar aqui que eu sei que você vai indicar alguma coisa assim, tá? Então, continua falando, eu parei a minha câmera só. Sim, nós estamos bem servidos no Brasil, começou a ter uma preocupação do mercado editorial de trazer boas edições de obras gregas, né? Então, por exemplo, a editora Minema, ela tem publicado
todo o teatro de Sófocles, né? Já, inclusive, terminaram o projeto, já está tudo publicado de Sófocles pela editora Minema, né? É o que há de melhor no Brasil. Porque você vai conseguir ter uma coleção completa com o mesmo tradutor, renomadíssimo, que é o professor Jaá Torrano, né? E aí você forma uma coleçãozinha completa ali, todo o teatro de Sófocles, tudo de Sófocles. Isso. Aí aqui é na comédia, né? Aristófanes. Isso, mas a editora é esta aqui, Minema, a editora, né? Minema, exatamente. Isso. Editora Minema. E Ésquilo, também pelo mesmo tradutor, você tem também completo com a editora Iluminuras. Né? Aqui a coleção de Sófocles, ó, que a Cris está mostrando, pela editora Minema, em parceria com a Ateliê Editorial. Né? A tradução é o professor Jaá Torrano. Electra, tem tudo de Sófocles eles têm. Né? Ájax, tem o Édipo Rei, o último que saiu foi o Édipo em Colono, né? Foi a última peça que eles publicaram. Então, é o que a gente tem de melhor, né? Entre e é acessível, né? É atualizada, né? Tem estudos, não são traduções antigas, porque muitas editoras elas fazem isso. Elas pegam traduções antigas, datadas, né? Que já estão em domínio público, justamente para reduzir, né? Burocracias e tudo, colocam numa belíssima edição, né? E as pessoas compram achando que estão comprando. Ai, é uma tradução. Não, pagam gente. uma nota, né? Pagam super Exatamente. caro, porque a capa é dura, é bonita. É isso. A tradução antiga, datada, em prosa, não feita por helenistas, por pessoas que sabem realmente grego, porque uma coisa, gente, é saber grego. Uma coisa é você estudar grego. Todo mundo pode estudar grego. Outra coisa é saber grego no nível de traduzir uma obra. Né? De saber, por exemplo, contar as sílabas em grego, para decidir se vai traduzir em verso ou em prosa. Né? Então, aqui com a Minema, vocês não têm esse problema, porque o professor Jaá Torrano é uma das grandes referências de helenistas no Brasil. Né? E ele 34... também traduziu tudo de Ésquilo. É isso que eu ia mostrar. Pronto, aqui é de Eurípides, né? Pela editora 34. Pela editora 34, o professor Jaá Torrano também está publicando todas as peças de Eurípides. A editora 34 ainda não terminou o projeto de publicação integral, mas já é uma garantia, né? Eles estão no volume 4, né? A Cris está mostrando aí, mas vão ser 6 volumes, se eu não me engano. Ai, né? meu E Deus eles ainda do céu, vão publicar os 5 e os 6. Já foi eu atrás. Todas as peças de Eurípides vão ser publicadas na tradução do professor Jaá Torrano pela editora 34. E tudo de Ésquilo, também na tradução do professor Jaá Torrano, já foi publicado pela editora Iluminuras entre os anos 2009 a 2012, se não me engano. Vocês também encontram isso facilmente. Né? Então, é o primeiro tradutor que eu indico, é o professor Jaá Torrano. Por quê? Porque ele traduziu tudo, então você não se preocupa em ficar pensando as traduções, você compra tudo dele, você adquire tudo dele e você já tem a sua biblioteca de teatro grego, de tragédia grega, né? Um outro tradutor que eu indico, mas que ele já tem um projeto tradutório mais ousado, né? É muito bom também, mas é preciso ter uma certa maturidade, até com a linguagem poética, né? É o professor Trajano Vieira, que ele tem traduções pela editora 34, tem também pela editora Perspectiva, né? E aí você tem que ir procurando. Né? Ele não traduziu tudo, ele tem um projeto tradutório bem interessante, porque ele traduz à medida que ele vai estudando, que ele vai lendo, é uma coisa bem subjetiva dele. Mas ele é um excelente tradutor, um grande helenista também, uma referência no Brasil. Tá aí, tem vários volumes que ele publicou pela editora 34, pela editora Perspectiva. Né, ele traduziu o Édipo Rei pela Perspectiva, traduziu o Édipo em Colono, traduziu o Antígono, traduziu
Medéia, né, pela 34, traduziu Bacantes, ele tem várias traduções. Aqui a Cris está mostrando é a coleção da Iluminuras, feita pelo professor Jaá Torrano, do Teatro de Ésquilo. Esse primeiro volume aqui, vermelho e azul, tem 4 tragédias, que é Os Persas, Os Sete contra Tebas, As Suplicantes e Prometeu Acorrentado. E os outros 3 volumes, coloridinhos, é a Oresteia. Aqui, ó. O verde o Agamemnon, o roxinho as Coéforas e o rosa as Eumênides. Então também tem tudo de Ésquilo aí, né? Na tradução do professor Jaá Torrano. Certo? Aí falei do Trajano Vieira, e aí vocês vão encontrando, assim, tradutores que fizeram traduções avulsas, né? Por exemplo, o Heracles de Eurípides tem uma tradução maravilhosa da Cristina Franciscato, né? Eu não vou me lembrar, acho que a editora é Palas Atena, né? Palas Atena. Tem essa tradução também que é muito boa, mas aí, né, quando você tem esses tradutores que fizeram coisas assim, avulsas, né, separadas, aí realmente você tem que ter um guia, porque justamente são trabalhos isolados, né? Lá no meu curso, eu fiz listas das melhores traduções, ainda estou devendo a de Eurípides e a de Aristófanes, mas vai sair até o dia 31 de dezembro, certo, Cris? Que é o período que eu estou terminando de disponibilizar os materiais. No curso tem, eu elaborei as listas com todas as traduções que eu julgo que são boas. Indiquei até traduções que não estão mais sendo comercializadas, mas que podem ser encontradas em sebos, em lugares. E colocou assim, no jarro, né? No jarro de Pandora, colocou né? No jarro de Pandora. Nós tínhamos essa seção onde eu ia disponibilizando arquivos, né? E para quem gosta de lista, aquilo ali é um prato cheio, né, Cris? Aquilo é uma delícia, porque se você não tem, né? Eu não tenho todas as peças. E às vezes eu tinha uma como essa aqui, que eu deixei aqui para vocês verem. Essa é a que a gente falou, que é a da Zahar, que é muito ruim essa daqui. Mas é a mais comum. Se você não tiver nenhuma outra e não tiver acesso a nada, não vai deixar de ler. Essa aqui é a mais comum, a mais barata, e leia. Depois você mesmo, conforme vai lendo as peças, vai falar, não, mas puxa, aquilo lá era ruim, hein? Nossa, deixa eu pegar um negocinho melhor. E aí a Vanessa fazia isso, ela colocava no jarro, que ela chamou de jarro de Pandora, as peças que eram difíceis a gente encontrar, ou traduções que ela estaria utilizando porque ela considera melhor. Inclusive, Vanessa, às vezes eu colocava, né, a foto desse livro aqui, que é o Aristófanes Obra Completa, que é domínio público, né? Esse daqui. E aí eu que mandei encadernar, viu, gente? Isso aqui eu mandei encadernar, um garoto aqui do grupo de leitura nosso que faz. E esse livro tem uma curiosidade, né, Vanessa? Que ele é traduzido meio a meio, não é isso? Isso. Ele é traduzido. É metade a Maria de Fátima, né? Isso. E metade o Mário. Metade é ela. Deixa eu achar aqui. Dá para ver? Coloca só um pouquinho mais. Isso, agora deu para ver. Tradução a Maria de Fátima de Souza e Silva. E a outra metade, e que essa você recomenda, né? As traduções dela. A Maria de Fátima eu recomendo para Aristófanes. Isso. E o resto é a tradução do Mário da Gama Cury, que essas a gente não gosta. Né? Então, ele para tragédia, ele dá para você ler, né? Com algumas ressalvas, você consegue ler na tragédia mais ou menos tranquilamente, né? Mas na comédia é muito complicado. A comédia, ele é muito livre, né? Ele revela as próprias ideologias pessoais na comédia, na tradução dele da comédia. Eu não recomendo de forma alguma a comédia dele, né? Mas a tragédia dá, né? Dá para passar. Passa, né? Flávio aqui, ele pergunta das edições 70. As edições 70, os tradutores portugueses
são bons. Puxa vida, eu São tenho edições aqui. boas também que vocês podem confiar, né? Assim, podem confiar, podem comprar sem preocupação. Geralmente os tradutores portugueses são muito bons, não é? São. Só aquela tendência que eles têm de traduzir em prosa as falas, né? Algumas falas eles traduzem em prosa, mas isso é a tendência deles, né? Isso não tira em nada o sentido da leitura, né? Agora, quem gosta da experiência poética realmente não vai ter tanta fruição assim. É melhor o já Torrano, melhor o Trajano Vieira, né? Quem gosta da experiência poética, mas se for ler para ter noção do enredo, não tem problema nenhum. É uma tradução muito fiel, muito bem feita, muito bem acurada. Os estudos introdutórios também são muito bons. Então, eu recomendo também as edições 70. A Elaine falou aqui uma coisa interessante, né? Quer dizer, eu imagino que ela esteja dizendo que as traduções têm que manter o espírito da obra, né? Mas Eu isso acho que ela pegou da hora, naquele momento que eu estava falando, né? Da tradução. Isso. Mas é difícil, né, Vanessa? Não, é uma arte, né? É uma arte. Não é todo mundo que consegue traduzir. Não é todo mundo que, só por saber a língua, pode traduzir. Né? Eu sempre costumo dizer, né? Nós, brasileiros, nós somos falantes de língua portuguesa, mas nem todo mundo que por falar português, pode dar aula de português. Né? Não. Da mesma Eu já forma. tentei, hein? Eu já Da tentei, mesma viu? forma Não dá certo, traduzir. não. Exatamente. Da mesma Quando forma eu cheguei traduzir. aqui, eu tentei dar aula de português para criança, inclusive. Gente, ó, se vocês não sabem, não se aventurem, porque eu dei com os burros na água. Você é muito. A começar pelo sotaque, porque o meu R não tem nada a ver com o meu S. E aí, assim, não é paulista, não é carioca, é uma mistura de tudo. Aí a pessoa ouve alguém falar, ela fala, mas o seu não é assim, o dele não é assim. Eu falei, nossa senhora. Então, isso é a primeira coisa. E depois, sim, você tem que ter uma fluência e um conhecimento assim, que eu não tinha. Que não é só o conhecimento de falante, né? Não, É um não é. conhecimento técnico, de linguista mesmo, né? E de ensinar, né? De Isso, ensinar. Por onde didático, né? começar? Didático? Da mesma forma é traduzir, né? Eu usei essa comparação, porque não é por você saber uma língua estrangeira que você consegue traduzir. Não é assim. Né? Não é assim. Então. Eu já peguei traduções do próprio Machado de Assis horríveis. O Machado de Assis. O Machado de Assis, ninguém pode ser bom em tudo, né, gente? O Machado de Assis era um gênio da literatura, um grande escritor, grande poeta também. Ele tem poesias muito boas, apesar de que ele não era tão bom na poesia quanto era na prosa. Escreveu teatro, já o teatro também não é lá essas coisas, mas como tradutor, Machado, me perdoe. Não. Não era para ele. Essa atividade não era para ele. Razoável a tradução dos Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, que ele faz, mas a do Oliver Twist é triste, assim, não? Ninguém pode ser bom em tudo, né? Ele já Não, né? tinha muito talento. Ele já tinha muito talento, né? Já estava muito feliz com o que ele fazia. Aí está dizendo Flávio. É a tradução da Antígona do tradutor Lawrence Flores Pereira, da Penguin. Ele é um bom tradutor. Prefiro Shakespeare na tradução dele do que essa da Antígona, certo? Eu acho assim. Na verdade, eu não me detive muito para cotejar, né, a tradução dele com outras e até com o próprio texto grego. Da leitura que eu fiz, que eu acho que eu li apenas uma ou duas vezes, achei muito experimental. Mas ele é um bom tradutor, sim, certo? Agora, sim, para começar, não recomendo começar por essa tradução,
certo? O que eu recomendo começar, se for ler Antígona, pelo professor Torrano. Porque, assim, tem isso também, tem níveis, né, de tradução. Você tem traduções que você pode começar com elas, tem tradução que você precisa de uma experiência a mais, né, do mesmo texto, é incrível isso, né? Do mesmo texto, mas você precisa de uma experiência a mais para encarar também, né? Eu acho que o Flávio, ele disse que chegou aqui há pouco tempo atrasado, mas eu acho que ele não pegou quando você disse que é importante que seja um helenista, né? Alguém que estude o assunto, não seja simplesmente um tradutor porque conhece grego. Isso. Né? Exato. É. E eu acho que isso não vale só para o bom. grego, eu acho que isso vale para todas as línguas. Tem exceções, claro, tem tradutores que não são especialistas e que são grandes tradutores, né? Como Carlos Alberto Nunes. Não tem o que falar das traduções do Carlos Alberto Nunes, elas são primorosas, né? Mas não é. Isso é exceção, né? Não é a maioria que vai funcionar dessa forma. Né? É isso aí. Bom, eu acho que já deu para ter uma ideia boa, né? Quer dizer, começar pelas peças. Eu vou deixar aqui depois na caixa de descrição a ordem que a Vanessa deu aí, os autores que ela sugeriu, eu vou deixar tudo aqui descrito depois, porque vai ficar salva, né? Tem também, Cris, um livro já assim de apoio, né? Seria livros teóricos, né? Que também é muito bom para acompanhar a leitura, que é o livro chamado A Tragédia Grega, da Jacqueline de Romilly, e também um livro que é o do mesmo título, A Tragédia Grega, de Albin Lesky. Essa Tragédia Grega do Albin Lesky é publicada pela editora Perspectiva, e a Tragédia Grega da Jacqueline de Romilly é pelas edições 70. Além disso, tem também um livro dela, da Jacqueline de Romilly, chamado Compêndio de Literatura Grega. Ela vai falar de várias obras da literatura grega, não só teatro, mas você pode pegar os capítulos que ela dedica ao teatro e estudar também. É um excelente livro, Compêndio de Literatura Grega, de Jacqueline de Romilly, também pelas edições 70, certo? E tem também o célebre estudo do HDF Quito, que é a tragédia grega também. A tragédia grega em 2 volumes, pela editora Armênio Armado, de Coimbra. Armênio Amado, de Coimbra. Também a gente usou bastante lá no... Usou bastante, mas lembrando sempre que a Vanessa falou, né? Não vertam a ordem. Isso. Leiam as peças. Comecem com o Édipo, como ela falou. Exatamente. E essas Entendeu? obras que eu estou Gostou? falando, isso, elas são de consulta. Elas não são obras assim para você estudar e memorizar e ficar, não. Elas são obras de consulta. Você vai porque é cansativo, né, Vanessa? Consultar aquilo ali. É cansativo você pegar uma obra dessa, porque é muita erudição. E aí você, puxa, mas eu não sei nem do que ele está falando, eu não li a peça, eu não sei quem é esse personagem, né? Você fica todo fora do contexto. Então, faça o que ela falou, comecem com uma peça. Gostou? Se interessou? Sentiu falta de alguma coisa? Aí sim, você fala assim, poxa, deixa eu pegar um desses livros aqui, né? Começando com esse aqui, do Junito, né? Que acho que é o mais simplesinho de todos. Isso. Deixa eu dar uma olhada, vamos ver o que o Junito fala sobre o Édipo, né? Exatamente. E eu acho que é assim. Agora, eu recomendo muito, 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 de coração, que vocês façam os 2 cursos da Vanessa, o de Introdução à Mitologia Grega e o de Teatro Grego, gente. Vale o investimento, porque é um investimento para a vida. Muda a vida de vocês, muda a maneira de ler. Né? Eu, já velhinha, estou aqui, fiz o curso e posso garantir, eu li a minha vida inteira e mudou a minha maneira de ver as coisas. E assim, é o que ela falou, não é só um curso, por exemplo, de mitologia, ela não vai ficar lendo os mitos,
Não, o mito vai ser relacionado com todas as suas áreas de conhecimento. Para que serve o mito? O que é isso, né? Então, hoje, no século XXI, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com uma peça de teatro no século XXI? Precisa disso? Faz alguma diferença? Né? O que foi esse fenômeno? Como nós chegamos aqui, né? Então, tudo isso a Vanessa consegue fazer. E agora a gente vai terminar, Vanessa, você dizendo dos seus próximos projetos. Certo. Deixa eu só responder uma perguntinha, Cris. Tem aqui o Flávio. Ele pergunta: conhece algum livro que aborde a importância do teatro grego para a cultura ocidental? Tem um livro do Pierre Grimal, que é também das edições 70, chamado O Teatro Antigo. Ele vai falar um pouco das origens do teatro, Grécia e Roma, mas ele sempre vai mostrando como é que isso reverberou na cultura ocidental. É um excelente livro também de porta de entrada. Aí deixa eu só complementar, Cris, antes de finalizar, sobre 2 livrinhos sobre a comédia, né? Eu dei muita ênfase aqui sobre a tragédia, né? Aí tem 2 livros sobre a comédia interessantes, que é chamado O Dono da Voz e a Voz do Dono, da professora Adriane Duarte. Ela faz um estudo excelente sobre as parábases da peça de Aristófanes, mas não só isso, ela consegue abordar muitos aspectos do que é a natureza da comédia, né? E também um livro da professora Ana Maria César Pompeu, chamado Aristófanes, o dramaturgo da Cidade Justa, que foi publicado pela editora Apres, né? Essas 2 professoras, tanto a professora Adriane Duarte quanto a professora Ana Maria César Pompeu, são as 2 maiores referências em comédia antiga no Brasil, certo? A professora Ana Maria César Pompeu, tive o grande prazer de estudar com ela, foi minha professora de grego, excelente, né? E ela também é uma das tradutoras de Aristófanes no Brasil. Se vocês forem procurar também as comédias, né? Procurem as traduções da professora Ana Maria César Pompeu e da professora Adriane Duarte. E também as da professora Maria de Fátima. As da professora Maria de Fátima, são traduções portuguesas, vocês vão encontrar certamente em sebos. Ela traduziu tudo de Aristófanes, mas quase nada está disponível no mercado. Você tem que procurar realmente em sebos. Mas você, com esforço, consegue também achar todas as peças. Consegue. Tem também o professor Tadeu, que traduziu para Minema, a Cris até mostrou aqui o volume, traduziu as Rãs. Também é uma boa tradução que vocês podem buscar. Certo? Deixa eu ver aqui. Deixa só ela mostrar novamente, que aí eu finalizo aqui falando dos próximos projetos. Esse aqui, né? Exatamente, esse volume maravilhoso que fenomenal mesmo. Publicou. E o que eu acho que é interessante o que a Vanessa está dizendo também, tudo é interessante, né, Vanessa? Mas eu acho que em relação às traduções, é que nem sempre o nome mais conhecido é o melhor. Nesse caso aqui do teatro grego, né? Então você fala assim, uma editora como a Zahar tem várias coisas. Sim, mas não é o melhor, porque não são helenistas, não tem estudos ali dentro, né? Não passou pelo crivo de quem conhece, quem entende. Não estou falando da academia só, não é isso. Estou falando de quem conhece, quem entende, que às vezes vai estar na academia. No caso do teatro grego, faz diferença. Eu aprendi isso, faz muita diferença. E aqui a Isabela perguntou dos livros de mitologia do Junito, a gente até indicou esse aqui, né? Teatro Grego do Junito. E eu acho que outros, né? Ela está falando daquele box que ele tem de mitologia. Tá. Assim, a leitura vale pelo jeito que ele narra muito bem os mitos, certo? Mas a abordagem dele tem uma tendência junguiana, né, psicanalítica, que eu particularmente não gosto. Mas é uma referência, sim, no que nós temos no Brasil sobre a compilação. É uma compilação de mitos. Isso é muito importante. Porque uma coisa é você ficar procurando obras esparsas. Isso é muito cansativo e difícil também.
quando você tem um trabalho de um profissional que reúne, né, que compila as histórias, os mitos e tudo, e forma aquela obra ali que é bem célebre, isso é muito importante. Então, do ponto de vista narrativo, eu não tenho nada contra, mas a abordagem, Vanessa, não gosto. Não trabalharia esses livros com meus alunos. Mas, assim, no sentido, eu reconheço a importância da reunião de obras, de histórias ali, certo? Mas, assim, do ponto de vista da abordagem dele, eu não recomendo. Eu queria complementar, então, das perguntas, né? A Flávia perguntou aí se tem algum livro que aborda a importância do teatro grego. Tem um livro que os livros que ela indicou, mas tem o curso da Vanessa. Ali você vai entender o que significou o teatro grego para toda a cultura ocidental. A Vanessa tem algumas teorias aí sobre literatura, né? Quando não começou, eu acho isso fantástico. O precursor do romance moderno é Eurípides. E não tenha dúvida. Ali tem tudo, né? Ali tem tudo, né, Vanessa? Tem amor, tem ódio, tem traição, tem assassinato, tem tudo, né? Tem incesto, tem tudo que vocês imaginarem ali. E eu acho que essa é uma das grandes qualidades da Vanessa. Ela vê isso como uma contribuição cultural, histórica, né? Toda essa contribuição do teatro e da literatura grega para o Ocidente. E eu concordo com você. Eu acho que se a gente que já conhece um pouquinho, já leu alguma coisa do teatro grego, for ler um livro que tem abordagem psicanalítica, você vai conseguir tirar o que é bom e o que é ruim. Né? Você consegue separar o que é opinião e interpretação do que é o fato e a análise, né, acadêmica. Mas se você nunca leu, fica difícil. Você acaba sendo influenciado por aquilo e vai cair no anacronismo. Eu acho que a abordagem, eu também sou igual a você, eu também não tenho medo de falar, não. A abordagem psicanalítica, para mim, é anacronismo. Então, eu não gosto, né? Eu também não. Mas eu acho que se você já tem uma certa bagagem e aí você vai ler, você vai conseguir tirar aquilo que é bom e o que não é bom. E às vezes você pode até concordar, né? Discordar de nós aqui. Exatamente. Olha, espera aqui. A Sônia pergunta como reconhecer. Aí, Sônia, você tem que estudar, Sônia. Você tem que procurar saber o que é a obra do Jung, né? Você tem que ler o Jung para saber como é que os professores, os pesquisadores trabalham ali a abordagem dele. É como, por exemplo, alguém que é adepto das teorias freudianas, ele vai ser chamado de freudiano, porque se utiliza das teorias de Freud nas suas obras, né? É um autor que é socialista e que escreve textos com abordagem socialista. Ele leu autores socialistas e é influenciado por socialistas. E aí você vai reconhecendo porque você estudou, ou você ouviu, ou você leu sobre aquele autor e descobriu que ele tem essa influência. Então você tem que ir atrás, né? Conhecer. Mas essas indicações todas que você deu aqui não tem essas influências. Né? Não tem. São helenistas. São obras puramente helenistas, né? Isso. É isso aí. E aí, então, agora sim, que eu não quero mais te prender, que eu sei que as 3 meninas estão esperando você aí. Elas estão. A Vanessa, além de tudo, tem. Uma já abriu aqui a porta para ver o que eu estava fazendo. A Vanessa tem 3 meninas pequenas, tem um marido que está cuidando delas, está fazendo a tese de doutorado, dá aula, né? Sim, então, assim, a Vanessa tem muitas atividades aqui, então agradeço imensamente a sua disponibilidade, querida. Eu vou deixar isso aqui gravado, que eu acho que é muito importante, né, para as pessoas que querem aprender, querem ler sobre o teatro grego, sobre mitologia. E aí, agora, sim, eu queria que você falasse dos seus próximos projetos, que eu já vou falando de antemão, gente, que eu estou dentro de todos. Se a Vanessa falar assim, ó, nós vamos ler a palavra cruzada do papel higiênico, eu estou junto. Olha aí. Nossa, Cris, eu sempre sou muito grata, né, pela deferência de vocês. É uma característica minha, assim, eu agradeço tudo, né?
tudo que as pessoas dizem sobre mim, tudo, né? Tudo para mim é motivo de agradecer. Então, já previamente aqui, você sabe, eu sou muito grata por tudo que vocês, né? A confiança que vocês depositam em mim. Os projetos futuros, né? Tem muita coisa boa vindo, né? O ano que vem, 2025, vai ser dedicado, assim como foi 2024 dedicado ao teatro grego, 2025 vai ser dedicado a Homero. Nós vamos fazer a leitura e a análise, o estudo profundo nos mesmos moldes do curso de teatro. Nós vamos trabalhar a Ilíada e a Odisseia ao longo de 2025, num projeto, né, um curso chamado As Minúcias de Homero. Eu vou revelar o que está nas entrelinhas da Ilíada e da Odisseia. Nos últimos anos cresceu muito assim o interesse das pessoas em lerem a Ilíada e a Odisseia, né? E isso é muito bom, né? É muito bom porque Homero é o pai da literatura ocidental, é da Ilíada e da Odisseia que tudo parte, né? E aí, 2025 vai ser esse ano, né? Eu não comecei a preparar ainda os detalhes, porque eu ainda estou finalizando o curso de teatro e também de mitologia. Tem alguns materiais pendentes que eu preciso colocar em dias, deixar tudo ok. E aí eu mesma estabeleci um prazo aqui para mim, para terminar, até o dia 31 de dezembro, eu vou estar dedicando o meu tempo para finalizar esses 2 cursos. A partir de janeiro, eu vou começar a preparar e talvez em meados de março, ou no máximo no início de abril, eu vou estar divulgando a abertura das Minúcias de Homero, né? Para quem quiser, tem interesse, ficar o ano comigo, lendo e estudando a Ilíada e a Odisseia, preparem-se para esse período que vai ser esse período de divulgação. Claro que a divulgação vem um pouquinho antes, né? Quem já é meu aluno vai ter acesso antes, com descontos e tudo que for, né, de bônus, eles vão ter acesso antes. E quem não for, quem estiver entrando agora, fica atento a esse período entre março e abril, né? Que é quando eu vou começar a fazer as divulgações pelo meu perfil lá no Instagram, né? Tudo que eu for divulgar vai ser por lá. Os que já são alunos vão ter acesso antes pelos grupos, nossos grupos nas nossas comunidades no Telegram e também por e-mail, né? Mas quem não for, fica atento no Instagram que vai sair muita novidade por lá, né? E depois, né, em 2026, exatamente, o perfil Literatura Grega Todo Dia. Depois, em 2026, quando eu já estiver sem o doutorado, tiver terminado, defendido a tese, eu vou abrir um grupo de estudos chamado Monte Parnaso. Nesse grupo de estudos, nós vamos estudar, além de literatura grega, também outras obras, né? Sempre com a perspectiva da recepção, né? E aí é onde eu pretendo mostrar para os alunos que o Ocidente foi formado com essa base greco-romana. E aí nós vamos construindo toda uma compreensão do que é a literatura para nós. Né? E como é que nós partilhamos dessa tradição? Como é que nós somos os mesmos leitores de Virgílio, por exemplo, como Dante foi. Então, como leitores, nós estamos juntos com Dante, né? Quando nós pegamos a Eneida para ler. Como é que isso funciona? Né? Como é que nós estamos sentados ao lado de Dante lendo Virgílio? Né? E é assim que nós vamos trabalhar as obras lá no Monte Parnaso. É o projeto de 2026. É claro que, paralelamente ao grupo de estudos, eu vou continuar fazendo cursos, né? Mas o grupo de estudos vai ser também um projeto importante para 2026. E é um projeto contínuo, né? Uma vez que eu abri-lo todos os anos, nós vamos ter novas propostas. É um grupo de estudos, não vai ter fim nunca, né? E aí as pessoas podem entrar, sair, entrar de novo, ou então ficar para sempre, né? Vai ser bem dinâmico nesse sentido. Mas uma coisa que você não falou, que é importante, você já sabe o que eu vou falar.
que é o Shakespeare, porque, para quem Sim, não sabe, que é grega, né? A Vanessa é professora de literatura inglesa. também. Então, também, além de tudo. Então, nós aqui, que somos do grupo dela, estamos ansiosos para que ela abra um grupo para ler todas as peças do Shakespeare. Eu não sei como ela vai fazer isso, em que hora da noite ou do dia, mas com Eu certeza vai ter tava, que fazer. eu tava pensando em colocar o Shakespeare lá no Monte Parnaso, né? Lá em Perfeito, 2026, né? Para a perfeito. gente ter essa. Porque, como o Monte Parnaso vai ser um grupo que eu vou trabalhar outras obras, né? Não só gregas, eu acho que o espaço dele é lá mesmo. Aguardando ansiosamente. Bom, primeiro nós vamos ler o Homero. Isso. Vanessa, super obrigada. Tenho certeza que as pessoas que vieram aqui ao vivo estão tão agradecidas quanto eu e adoraram tanto quanto eu. E eu espero que a gente possa conversar mais vezes, tá? E muito obrigada mesmo pelas dicas. Eu vou depois, então, deixar tudo na descrição do vídeo. Se E você essa. quiser, eu te passo por escrito, Cris, a Ai, ordem, porque agradeço. eu fiz aqui o documentozinho aqui no Word, né? Estou vendo aqui na. Eu posso copiar e colar e te mandar. Ai, E aí você, maravilha. Pode me né? mandar, pode mandar para onde você quiser, Aí você e-mail. copia e cola também na sua descrição, aí fica bem Exato. certinho. Muito obrigada, muito obrigada. E é isso. Então, um beijo nas meninas, um beijo no maridão. Bom final de semana, tá? E obrigada Obrigada. a todos que estiveram aqui. Eu que agradeço, Cris, o carinho, a deferência, o convite, né, a oportunidade. E eu estou à disposição para próximas conversas, né? Estou sempre à disposição Muito obrigada. para fazer as divulgações, né? Falar de literatura grega é sempre um prazer para mim, É né? isso mesmo. Muito obrigada, então. Então é isso. É duro a gente nos despedir, É. né? Vamos. Um grande beijo para vocês. Tchau, Grande final tchau, de semana a gente. todos.